Oi pessoal, meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar desse livro aqui, Duna, do Frank Herbert, que é um livro que eu gosto bastante. Inclusive vai ter um filme novo do Denis Villeneuve esse ano, em dezembro, que eu estou muito ansioso. Isso se o coronavírus deixar. Denis Villeneuve já tinha dirigido outros filmes de ficção científica, como A Chegada e especialmente Blade Runner 2049, que eu gostei bastante. Já teve a versão de 1984 do David Lynch, mas aquele filme não foi muito bom. E teve também a série do Sci-Fi, que é mais ou menos. E a proposta do canal agora é falar sobre alguns elementos do lore de Duna em preparação para o novo filme. E hoje vamos falar sobre as Bene Gesserit. Inclusive vai ter uma série sobre a origem das Bene Gesserit, Dune Sisterhood, que está marcada para começar a gravar no fim desse ano, no mês de novembro, que provavelmente é baseada nesse livro aqui, Sisterhood of Dune, escrito por Brian Herbert e Kevin J. Anderson. A saga é composta por 6 livros escritos por Frank Herbert e após a sua morte, Brian Herbert e Kevin J. Anderson escreveram mais outros livros Prelúdio e mais outros 2 para concluir a saga deixada em aberto depois de As Herdeiras de Duna. As Bene Gesserit são muito importantes para a saga, pois são elas que vão desencadear os acontecimentos que vão ocorrer ao longo dela. Elas ganham relevância política após o Jihad Butleriano, que foi a grande revolta contra as máquinas pensantes que ocorreu por volta de 10 mil anos antes dos eventos do primeiro livro de Duna. Elas possuem algumas habilidades curiosas que fazem com que elas sejam chamadas de bruxas. Dentre essas habilidades está a voz, que são alterações sutis no timbre para que elas controlem os indivíduos como se eles estivessem hipnotizados. Sutil, e não como no filme do David Lynch. Olha só a ideia dele de sutil. Você achou isso sutil? Olha só a sutileza disso aqui. Rapaz, que foi isso? Virou Skyrim? Prana Bindu consiste no controle absoluto do corpo, em que elas controlam funções de órgãos, dos músculos, da respiração e os batimentos cardíacos. Lady Jessica usa essa habilidade para sobreviver após ser enterrada por uma duna, até que a resgatem. A doutrina dos sortilégios é uma técnica de combate desenvolvida pelas Bene Gesserit, em que elas podem se mover a velocidades extraordinárias. Poucos guerreiros do universo podem se igualar a elas. Elas podem detectar mentiras melhor do que qualquer psicólogo ou máquinas existentes. Isso acontece porque elas aprimoraram sua capacidade de observação até a perfeição. Elas podem também controlar a fertilidade, escolhendo se vão ficar grávidas ou não. Optando por ficar grávidas, elas podem escolher o sexo da criança. Elas podem identificar as propriedades químicas de tudo que ingerem, podendo suprimir as venenosas, tóxicas e tudo que possa lhes fazer mal. Tomando a água da vida, a essência pura da especiaria produzida por um verme de areia, morto afogado, elas ascendem ao nível de Reverenda Madre, podendo assim acessar a outra memória, que são as memórias genéticas de seus antepassados. Para isso, elas têm que suprimir a propriedade venenosa da especiaria. Entretanto, muitas não conseguem e acabam falecendo no processo. As Bene Gesserit são uma irmandade, ou seja, apenas mulheres são aceitas. Entretanto, por causa de um treinamento clandestino ministrado por Lady Jessica, Paul Atreides é versado em algumas dessas habilidades, como Prana Bindu e a doutrina dos sortilégios. Como toda ordem, elas também têm uma hierarquia. As aprendizes são treinadas desde muito novas nos métodos Bene Gesserit. As iniciadas já estão prontas para desempenhar o papel de concubinas ou esposas para levar adiante o programa de procriação das Bene Gesserit, ou para serem agentes em outro tipo de missão. As censoras superioras ou professoras ficam incumbidas de treinar as aprendizes.
A proclamadora da verdade se especializa na habilidade de detectar mentiras e toma parte em interrogatórios. Há as madres Kwisatz, que cuidam do programa de procriação. As reverenda-madres são aquelas que já passaram pela agonia da especiaria e agora podem acessar a outra memória. Elas respondem apenas à reverenda-madre superiora. A reverenda-madre superiora mantém o controle de toda a ordem. Antes da morte, elas compartilham suas memórias com a sucessora escolhida. Quanto aos objetivos das Bene Gesserit, o que elas realmente querem é poder e influência. Elas servem como conselheiras das grandes casas e até mesmo do imperador Padishah. Através da sua missionária protectora, elas plantam superstições em religiões para que elas sejam reconhecidas caso sejam mandadas para um planeta hostil. Elas plantam também lendas que apontam para a chegada do seu Kwisatz Haderach, garantindo assim que tudo vai de acordo com seus planos. O real objetivo do programa de procriação das Bene Gesserit é obter o Kwisatz Haderach, que é aquele que veria onde elas não conseguem enxergar. O poder de uma reverenda madre é limitado, elas podem ver apenas as suas memórias do lado feminino. O Kwisatz Haderach poderia ver tanto o lado feminino quanto o masculino, e iria além. Sua mente seria tão avançada que ele veria o futuro com uma tamanha facilidade. Elas tensionam usar esse Kwisatz Haderach como um messias cativo, obtendo assim um poder sem tamanho para sua ordem. No entanto, Lady Jessica, no primeiro livro, contraria as ordens da Irmandade, dando luz a um filho do sexo masculino. As ordens originais eram para que Jessica concedesse uma menina, para que ela procriasse com o herdeiro dos Harkonnen, Feyd-Rautha. O filho dos dois seria esse tão almejado Kwisatz Haderach. Por conta da desobediência de Jessica, que dá à luz a Paul Atreides, o Kwisatz Haderach nasce uma geração antes. E as Bene Gesserit descobririam que esse ser supremo que elas tanto almejam não seria tão fácil assim de controlar. Não terei medo, o medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo, permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei ao olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Essa foi a litania contra o medo das Bene Gesserit. E é isso. Até a próxima.